Mateus 6, de 9 a 15, e é um texto bem conhecido. Querido, o assunto que nós vamos conversar hoje à noite, no início da pandemia foi também quando eu passei pela minha cirurgia, né? Vocês lembram disso? Talvez vocês não tenham sentido tanto, porque eu fiz um pacote só, né? Pandemia com cirurgia, então disfarçou mais. E enquanto eu meditava, enquanto eu lia, que eu gosto muito de ler, esse assunto, o Senhor falou comigo assim: quando voltar aos cultos, você vai trazer essa palavra para o meu povo. Eu digo, ok. Acontece que nós voltamos e eu comecei, eu venho pregando, e essa semana o Senhor falou comigo: você não está esquecendo nada não? Você não lembra do que eu te falei? Eu digo, é verdade. Mas é domingo agora? Ele falou, é domingo agora. E aí, querido, não tem como fugir, né? Amém? Então você fala assim: se o Senhor falar comigo, eu vou obedecer. Agora assim, de coração mesmo para Deus: Senhor, se o Senhor falar comigo, o que é que vai acontecer? Olha. Então vamos lá. Você já abriu a Bíblia? Posso ler? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então o nosso assunto é esse. Fala para mim. De novo. Escuta essa história. Era próximo do Natal. O pastor e a sua esposa foram visitar uma família e levaram uma cesta de alimentos para eles. E quando chegaram lá, a mulher ficou muito contente e disse: olha, Deus realmente ouviu as nossas orações, porque meu marido está adoentado, está desempregado e nós não temos nem alimento e nem dinheiro para comprar. E de repente ela começou a chorar. E aí a mulher do pastor disse: olha, pensávamos que ia trazer alegria e não tristeza. E ela então disse: a minha filha morreu afogada na piscina da casa ao lado. E aí a esposa do pastor disse: olha, sentimos muito. Imagino, ela disse para o marido dela, como vai ser o Natal dessa família. E aí perguntaram: como foi isso? E ela disse: certo dia antes de eu ir para o trabalho, eu tive um sentimento de que deveria ficar em casa, mas o meu marido insistiu para que eu fosse, afinal estávamos sem dinheiro, precisávamos de dinheiro. E enquanto eu estava no trabalho, o filho mais velho ouvia música. Sabe como é que é esses jovens hoje, né? Mete aquele capatão daquele negócio no ouvido, assim, não ouve nem se a casa cair.
A minha filha sentou no sofá para assistir televisão, cochilou. Quando notaram a ausência das duas menores, foram atrás. A mais nova entrou no quintal do vizinho, o portão estava aberto e acabou se afogando na piscina. E ela só tinha 2 anos de idade. O pastor e a esposa ficaram muito comovidos e muito tristes com a história. E aí perguntou para ela, quando foi que aconteceu isso? E ela disse, há 18 anos. Bom, como eu e você imaginava, até aquele momento imaginava que as coisas tinham acontecido recentemente. Porque a maneira com que ela contava é como se tivesse assistido anteontem. Querido, ela e toda a família carregavam aquela dor por 18 anos. E por que estava acontecendo? Porque por causa das pessoas as quais ela estava culpando e não perdoava de jeito nenhum. O filho mais velho, porque estava ouvindo música lá no quarto, deitado na cama. A filha mais velha, porque cochilou. O marido, porque insistiu para ele trabalhar. Culpando a Deus, porque que Deus não evitou que 2 anjinhos fossem parar naquela piscina. E acima de tudo, culpando ela mesma, por que eu não fiquei em casa? Resultado, o casamento começou a ruir, o filho mais velho mergulhou no vício, no alcoolismo, ela entrou num profundo processo de depressão, e a filha disse, minha mãe era uma pessoa alegre, dava cada gargalhada, todo mundo ouvia as gargalhadas dela. Há 18 anos, a minha mãe não dá um sorriso. Aquela família estava vivendo um verdadeiro cativeiro, principalmente a mulher. E aí o pastor disse, olha, você gostaria que esse tormento passasse? E ela disse, é claro que sim, mas eu não posso trazer minha filha mais de volta. E disse, eu sei que não, mas talvez Deus tenha nos mandado aqui nessa noite, para além de trazer o alimento para vocês, nesses dias, para que eu também trouxesse para você uma palavra do céu, que viesse trazer uma libertação para vocês. E foi exatamente isso que aconteceu. Com muita habilidade, na direção, evidentemente, do Espírito Santo de Deus, ele conduziu uma palavra, e depois de 18 anos aconteceu o milagre do perdão na vida daquela mulher. Querido, por que eu estou falando milagre do perdão? Porque na minha maneira de entender as coisas, depois do milagre da salvação, que é o maior milagre que acontece na nossa vida, sem dúvida alguma, o milagre do perdão é a experiência mais forte, mais preciosa, mais linda que pode acontecer na vida de uma pessoa. Havia um monte de entulho, um monte de coisa que tinha que ser retirado da vida daquela mulher. Amargura, dor, raiva, ódio, ira, desejo de vingança, desejo de morrer. Mas como eu disse, para a glória do Senhor, no final daquela visita ela ficou livre depois de 18 anos. Querido, deixa eu falar para você, um coração ferido e não tratado pode causar uma devastação na vida da pessoa e de toda uma família. Mas um simples gesto de perdão faz também, querido, um grande milagre na vida da pessoa. Quantas pessoas hoje vivendo aprisionadas, vivendo um verdadeiro cativeiro, quando na verdade poderiam estar libertas com
um simples gesto de virar apenas uma chave, uma simples chave, a chave do perdão. Porque o perdão é a chave que liberta a alma do cativeiro. Querido, não haveria necessidade de perdão se nós vivêssemos num mundo onde as pessoas não fariam mal a ninguém, onde vivêssemos num mundo onde ninguém sofreria abuso e injustiça, no mundo onde não houvesse pecado, mas infelizmente não é esse o mundo em que nós vivemos. Apesar de todo o nosso esforço aqui, nós machucamos as pessoas, nós ferimos as pessoas, e às vezes até aquelas pessoas que nós amamos tanto. Algumas vezes nós ferimos, às vezes sem querer, outras quem sabe até sem querer querendo. E os outros fazem o mesmo conosco também. E isso acontece entre pessoas, isso acontece nas famílias, isso acontece em nações. Por exemplo, palestinos, árabes, judeus se odeiam. A criança desde pequena, de pequenininha, da idade do Theo assim, é levada na fronteira e ela é treinada a apanhar pedras, de jogar, atirar do outro lado, semeando ódio no coração dela, para que ela já cresça com aquele ódio dos outros povos. Pegar a arma e começar a incentivar, a atirar na direção. Garanto que você lembra, e você não vai me enganar nisso, que você lembra dos Mezengue e dos Berdinazzi. Basta ter o sobrenome de um lado do outro, já é inimigo, não sabe nem o que aconteceu lá há trocentos anos atrás, é inimigo. Querido, na minha cidade onde eu morava, que ainda existe, graças a Deus, tinha duas famílias lá, a família Ramos e a família Soares, era um negócio. Se matava um da família, o da outra ia morrer. Se não morresse o cara porque foi preso, porque fugiu, alguém que não tinha nada com o negócio vai pagar. Mas era assim constantemente. Graças a Deus hoje não tenho visto isso mais. É por essa razão, querido, que o perdão é algo tão importante nas nossas vidas. É por isso que Jesus enfatizou, é por isso que a Bíblia enfatizou, é por isso que Deus, na sua mais infinita misericórdia e bondade, e um dos seus maiores atributos é o de perdoar. Se não houver o perdão, as pessoas, querido, vão morrer afogadas no mar de ódio, de ira, de rancor, de dor, de remorso. E o que é pior, segundo a Bíblia, não herdarão o reino dos céus. Eu sei que não é fácil. Não é. Não é fácil. Por que deveria uma mãe perdoar um motorista bêbado que atropelou seu filho? Por que deveria um marido perdoar uma esposa que o traiu com o seu melhor amigo? Por que deveria uma filha perdoar um pai que a abandonou ainda bebê e nunca quis saber dela? Por que uma jovem deveria perdoar o padrasto ou um parente chegado que abusou dela? Por que deveria um empresário perdoar um sócio que o roubou? Nessas horas, querido, o nosso eu acaba falando mais alto. E nessas horas o nosso eu clama por justiça, por vingança, por tudo, menos perdoar. Mas o que acontece quando nós não perdoamos? Quando nós não concedemos o perdão? Quais são as consequências? Imagine que você está caminhando e de repente você pisou num caco de vidro. E aí você passa a mão ali, tirou e tal, passou um pedaço de papel, um negócio que você achou até na rua, um pedaço de papel lá e tirou aquele sangue. Chegou em casa, deixou para lá. No outro dia aquilo continua doendo. Você não se incomoda, começa a inchar.
você também não faz nada, aquilo começa a infeccionar, depois começa a vir a febre, daí em diante você já sabe, pode chegar o momento de ter que fazer uma amputação do seu pé, e se você não tirar, não tratar, aquela infecção vai para a corrente sanguínea e pode levar até a morte, sim ou não? Mas se você tratar, se você limpar aquele corte direitinho, colocar um remédio ali, por si só vai sarar, porque o nosso corpo ele tem essa capacidade de fazer isso, é de Deus isso. Querido, assim é o nosso coração. Ao concedermos perdão, quando nós somos machucados, querido, a ferida é tratada e o processo de cicatrização, de cura, acontece normalmente. Mas quando nós não perdoamos e vamos deixando para lá, a ferida aberta torna-se algo incurável. E aquilo vai azedando, aquilo vai criando uma situação dentro de nós, a ponto de nos levarmos à morte. E quando eu falo morte, eu estou falando da morte espiritual, e até porque não a morte física, porque a falta de perdão pode causar doenças gravíssimas. E uma delas é a depressão, que você sabe que leva à morte. E não importa o tempo, querida. Daquela mulher já tinha 18 anos aquele sofrimento. Agora o ideal é você não deixar passar o tempo, porque quanto mais tempo passar, pior fica. Porque o primeiro sintoma é o ressentimento. Ressentimento que leva à amargura. Amargura que transforma em ódio. Esse ódio vai transformar agora numa raiva, numa sede de vingança. Veja bem, no texto que nós lemos na oração do Pai Nosso, Jesus mostrou várias coisas que nós podemos pedir ao Pai. Nós podemos pedir alimento, pão nosso cada dia, nós podemos pedir proteção, libertação. No entanto, há uma coisa que cabe a nós dentro dessa oração: perdoar. E olha, presta atenção, essa questão é tão séria que na oração, modelo chamada oração do Pai Nosso, Jesus fez questão de deixar incluído nessa oração a questão do perdão. E Jesus deixou bem claro que quando eu perdoo, Deus me perdoa. Mas se eu não perdoar, Ele está dizendo, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. E aí Pedro, querendo reduzir essa palavra de Jesus a uma questão mais prática, Pedro diz assim: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? Pedro achou que estava fazendo um exagero, né? Porque na nossa ótica é assim: eu perdoo uma vez, eu perdoo 2 vezes, eu perdoo 3 vezes, depois, não é assim que a gente fala? Então Pedro falou assim: 7 eu já estou chegando lá no número da perfeição, né? E Jesus diz: Pedro, não somente 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, o perdão ele é ilimitado. Abra sua Bíblia em Mateus 18. Mateus 18. Posso ler? Então, no verso 21, né? Foi a pergunta de Pedro. E aí Jesus, então, para mostrar para Pedro, fazer com que Pedro, e consequentemente a nós, que a palavra de Deus é para nós também, pudesse compreender, né, a necessidade do perdão, Jesus então vai contar uma história. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer a conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Quantos talentos? 10.000. E não tendo ele como que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher, os seus filhos fosse vendido com tudo quanto tinha para que a dívida se fosse paga.
Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Quanto, gente? 100 denários ou 100 dinheiro, conforme alguma versão. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga o que me deve. Então seu companheiro, prostrando seus pés, rogava, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida. E por quê? Porque você me suplicou. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores. Alguns diz verdugos, e outro diz também torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Preste atenção como Jesus termina essa história. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Ô gente, para facilitar aqui, porque eu não vou fazer as contas aqui com você, porque senão, né, pode fazer um nó na sua cabeça, igual uma outra que diz que 25% de 30, que 30 com mais 15 fazia. Então, já vou decifrar para você. O primeiro devia o equivalente a 60 milhões. Quantos milhões? Pois é, e o outro devia apenas aquele 10 mil. Dá para entender a diferença, né? Ok. Então o rei dessa história, que Jesus quis dizer, é Deus o nosso Pai. E como eu disse, a maneira como Jesus conclui isso, querido, é chocante. Que diz que Deus vai fazer a mesma coisa se nós não perdoarmos a quem nos ofende. Ou seja, Deus fica irado quando aqueles a quem Ele aqueles a quem Deus tudo perdoou, não perdoa aqueles que o ofenderam. E às vezes, querido, como eu disse, a nossa dívida impagável, né, sem medida do que nós éramos, o que fazíamos, perto de que muitas vezes um irmão, um parente, um amigo, alguém faz conosco, não tem nem tempo, é de 60 milhões para 10 mil a diferença, e às vezes nós não queremos perdoar. Isso deixa Deus irado, indignado. E o que é que Deus fará? Aí está dizendo, Ele nos entregará aos atormentadores, aos torturadores, aos verdugos, conforme alguma versão. Pastor, então quer dizer que Deus vai mandar alguém, um anjo, alguém pegar um chicote e bater na gente? Não, claro que não. Deus não agride ninguém fisicamente. Mas Deus nos entregará, presta atenção, as consequências dolorosas da falta de perdão. Quais, pastor? Eu já vou te dizer. Dor. Você tem alguma dor que não sara nunca, não sabe de onde vem essa dor? Já fez tudo quanto é exame? Mágoa, ressentimento, ódio. Tem gente que você olha para a cara daquela pessoa, parece que está cuspindo marimbondo. Tem gente que parece que de manhã, quando acorda, você vê assim, ao invés de ter tomado um café docinho, bem açucaradozinho com açúcar, parece que botou sal no café. Doenças chamadas doenças psicossomáticas, ou seja, ansiedade, insônia, depressão, opressão, perturbação, mau humor, insatisfação, doenças físicas, dor no corpo para tudo quanto é lado, dor de cabeça que não sara, não tem analgésico que passa,
dor nas costas, dor no estômago, inchaço, falta de apetite. Queridos, são tantas coisas. Quando a gente vai trabalhar, e vocês, aqueles que estão comigo há mais tempo, sabem que trabalhei um período com libertação. Querido, todos esses sintomas, quando você vai trabalhar com alguém que precisa de um processo de libertação, todos esses sintomas que eu estou te falando, está na pessoa. E outra coisa, quando você vai orar por cura de alguém, a maioria de dor nas costas, dor de cabeça, esse tipo de dor, a maioria está, quando você começa a trabalhar e orar e cavar fundo, é falta de perdão. Estou falando por experiência própria de trabalho feito nessa área. E o Espírito Santo mostra claramente onde está o problema. Às vezes até revelando nome ou pessoa. E por quanto tempo vai durar isso? Conforme a resposta de Jesus, até que perdoemos a todos aqueles que nós ofendemos, ou aquele que nos ofenderam e que pediram perdão. Querido, a única forma de escapar dessa prisão, desse cativeiro, eu já falei, é girando a chave do perdão. De nenhuma outra maneira você vai conseguir se libertar. Não vai. A não ser pelo perdão. Sabe, esse é o grande trunfo de Satanás. Esse é o grande trunfo de Satanás, levar as pessoas que foram injustiçadas, pessoas que foram maltratadas, a não perdoar. O trunfo de Satanás é fazer com que essa amargura seja alimentada todo dia na vida da pessoa, ou seja, para que ela não venha perdoar a outra. A amargura, querido, é uma toxina venenosa, infecciosa. A amargura é de onde vem a palavra mágoa. E a palavra mágoa literalmente significa má água, ou seja, tomou, está envenenado. Você entende isso? A falta de perdão, querido, envenena a alma. Eu falo isso aqui, você conhece. Não perdoar é você tomar o veneno e querer que a outra pessoa morra. Quem vai morrer é você. Presta atenção que eu vou falar com você agora. Quanto mais amargurado com uma pessoa, quanto mais amargura que você tem com uma pessoa, mais unida você fica a ela. Malignamente falando, evidentemente. Ficamos algemados a essas pessoas que de coração não perdoamos. Sabe por quê? Presta atenção, você começa a ver essa pessoa em tudo. Você está num lugar, está aproximando um carro de alguém que é o seu desafeto, está aproximando um carro igual, você já fica pensando logo que é a pessoa, sim ou não? Você vai numa loja para comprar uma roupa, a atendente vem lá, traz uma, quando você olha igual que a pessoa te diz, quero nem ver. Você olhou na vitrine e viu uma bolsa bonita, você, fulano tem uma igualzinha. Até comida. Você vai no restaurante, aquela comida, nossa, mas essa era a comida que fulano mais gostava. Você nem deixa de comer, que passou a não gostar mais daquilo. Parece que estamos sempre competindo, evitando essa pessoa, de tal forma que ela passa a ser o centro da nossa atenção. Fulano, queria convidar você, nós vamos fazer lá uma comemoração. Fulano, vai? Vai, então eu estou fora. Olha, eu estou pensando fazer aí uma reuniãozinha entre nós. Olha, se convidar fulano, não precisa contar comigo. Olha, vamos juntar a turma aí, vamos tal lugar. Quem vai? A primeira pergunta. Se falar fulano também vai, vou não. Ou então nem vai, com medo que chegar lá e encontrar. Não vou não, porque eu tenho certeza que chegar lá, fulano vai estar lá. Você está numa festa, querido, você está rindo, brincando, daqui a pouco você olha na porta, quem está entrando?
acabou a festa para você. Você dá logo um jeitinho, né? Dor de cabeça, estou meio passando mal, vocês vão dar licença? Pelo amor de Deus. Querido, isso às vezes até na igreja. Irmãos que às vezes sentam lá naquela ponta para não sentar para o lado de cá onde está o outro. Chega depois que o culto começa um pouquinho, sai antes do amém, que é para não ter que falar com a pessoa, nem olhar para ela. Tudo que fazemos ou deixamos de fazer gira em torno daquela pessoa que nós estamos sonegando o perdão. Perdemos a nossa paz, perdemos a nossa liberdade, e o lugar que por certo deveria pertencer a Jesus está sendo ocupado por aquele ódio da pessoa. Quantas pessoas, queridos, se afastam da igreja, até de Deus, por causa de amarguras, de ressentimentos, porque não perdoaram ou não receberam perdão. E esse ódio, querido, esse tem sido o principal motivo que tem levado as pessoas a se afastarem da igreja, a se apostatarem da fé. Querido, isso não vai entrar nunca na minha cabeça, porque isso é o maior absurdo que se possa entender, porque está totalmente o oposto, isso vai totalmente contra o que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: se você tem alguma coisa contra o teu irmão, ou ele tem contra você, vai, ele conversa, acertou os ponteiros e tudo bem. As pessoas saem da igreja, mudam de igreja e vão para outro lugar, totalmente oposto do que a Bíblia manda. Pouco tempo conversava com alguém e disse: você acha que na outra igreja você chegar lá vai estar tudo bem, sem resolver a sua situação do lado de cá, né? Sabe quando é que vai acontecer isso? Nunca. E sabe o que é pior? É duro ter que entender isso. É que às vezes nós não perdoamos por alguma coisa que nós sofremos, e às vezes fazemos pior. Paulo diz lá em Romanos 2, capítulo 1, o seguinte: portanto, você não tem desculpa quando você julga alguém, quem quer que seja, porque naquilo que você julga, você condena a você mesmo. Por quê? Porque você que julga faz o mesmo, ou até pior. Quer ver como isso é verdade? Experimenta fazer uma lista de todas as pessoas que te feriu, que te magoou, que te machucou. Isso é fácil, fácil, fácil. Porque o ditado diz que quem apanha, nunca esquece. Agora experimenta fazer uma lista das pessoas que você feriu, que você magoou. Aí já é mais difícil, né? Porque o mesmo ditado diz que quem bate, esquece, né? Vamos lá, alguns princípios a respeito do perdão. Diga comigo assim: perdão não é sentimento. Diga assim: é uma escolha. Isso mesmo. Porque você jamais vai sentir vontade de perdoar a pessoa que te humilhou, que te magoou, que te enganou, que abusou, que traiu. A vontade que você tem é de esganar aquela pessoa, de perdoar jamais. Então, perdão não é um sentimento, é uma escolha. Diga assim: perdão não é uma sugestão, é um mandamento. Querido, Jesus estabeleceu o perdão como uma lei inegociável. Não tem negócio. Se perdoar é perdoado, se não perdoar não é perdoado. Quando Pedro questionou aquela questão do até quantas vezes, Jesus deixou claro que o perdão precisa ser um modo de vida. Ou seja, perdoar sempre.
Lucas, quando narra isso, fala assim: se o meu irmão me magoar 7 vezes no dia. Lucas ainda coloca que é no dia. Diga assim: perdão é unilateral. O que eu quero dizer? É que não baseia, querido, no merecimento do ofensor. Não importa se a pessoa se arrependeu ou não, não importa se ela reconheceu o erro ou não, não importa se ela pediu perdão ou não pediu, querido, a nossa função é perdoar sempre, porque só assim nós vamos manter a nossa saúde emocional, física e espiritual em dia. Diga assim: perdão não é esquecer. Não é, querido. Perdão não significa esquecer. Nós não temos esse poder da amnésia, de deletar. Mas você não vai usar esse argumento contra a pessoa, mesmo lembrando do que aconteceu. Mesmo que você esteja curado, você não vai esquecer isso. Mas quando você lembrar disso, querido, você vai lembrar disso de uma forma confortável. Ou seja, você não vai lançar aquilo no rosto. Aquilo não te incomoda mais. Eu sempre gostei muito da ilustração que o pastor Marcos Joaquim usava. Ele disse que perdão é soltar a corda do sino. Você está com uma corda de sino na mão, para onde você vai, você está batendo aquele sino. Só vai parar de bater quando você soltar a corda, sim ou não? E o perdão é assim, querido. Enquanto você não liberar, aquilo vai ficar martelando em você, onde você for. Tudo que você vê vai estar lembrando a pessoa. Como eu falei, é um carro, é uma casa, é uma comida, é a cor, sei lá, tudo lembra. E querido, como é bom a gente ter relacionamentos saudáveis, viver em paz, na sociedade, em família, na igreja, você não ter inimigo, não ter nenhum desafeto, não carregar mágoa de ninguém, não carregar remorso, ter um coração sarado e curado. Isso é lindo demais, querido. Para Deus o perdão é tão importante, querido, é tão significativo, que Jesus disse assim: olha, quando você vier trazer a tua oferta, e aí você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali no altar a tua oferta, vai-te primeiro reconciliar com ele, depois você volta e apresenta a tua oferta. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, não se aproxime de Deus enquanto você não acertar as contas com quem você ofendeu, ou com quem te ofendeu, ou com quem você ofendeu. Jesus está dizendo que Deus não aceita a nossa oferta, não aceita o nosso culto, enquanto nós estivermos sonegando perdão para alguém. Querido, isso é sério. Você imaginou você vir aqui cultuar a Deus, sonegando perdão, e saber que você veio aqui, cultuou a Deus, foi embora, mas Deus não aceitou o seu culto? Eu não sei por que Deus me manda pregar essas coisas, mas eu tenho que obedecer. Ai de mim, não é assim que a Bíblia diz? Querido, não é fácil. Não é fácil, eu já disse que não é fácil perdoar. Mas não é impossível e é absolutamente necessário, segundo as palavras de Jesus. E é por isso que muitos crentes não experimentam o mover de Deus na sua vida, é por isso que muitos crentes não experimentam o sobrenatural de Deus, é por isso que muitos crentes não experimentam a doce, maravilhosa paz que Jesus pode oferecer, querido. Eu conheço tantas histórias tristes da falta de perdão. Esposa que não fala com esposa, esposa que não fala com esposa, há quantos anos? Irmãos que não se falam há anos. Filhos que não falam com os pais, pais que não falam com filhos há tantos anos, querido. Isso tem que ser feito, querido, enquanto há tempo, para que você depois não carregue por resto da sua vida essa culpa e essa coisa no seu coração.
Eu já falei isso aqui também, querido. Nesses 31 anos de ministério, já vai para 31 anos, eu já vi tanta cena de pessoa chorar em cima de caixão, grudar, que não querer largar de jeito nenhum. Tem uns que quer pular lá dentro da cova. Me perdoa, me perdoa. Eu pergunto, a pessoa que está ali está ouvindo alguma coisa? Adianta? Por que você não fez isso enquanto você podia e tinha tempo de ouvir a pessoa dizer, eu te perdoo? Deixa eu fazer algumas perguntas para a nossa reflexão. Querido, há alguém com quem você não se relaciona por mágoa, por ódio, por menor que seja? Há alguém na sua família que você não perdoa de jeito nenhum? Por uma ofensa, uma traição que você não consegue perdoar? Talvez a pessoa até já morreu, mas você está carregando isso aí por muitos anos, está trazendo uma maldição na sua vida. Como eu falei, querido, perdão não é sentimento. Eu disse que perdão é uma escolha, e é uma escolha difícil. Não é fácil não. Mas se você escolher perdoar, você vai experimentar algo lindo, maravilhoso na sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não é cemitério para carregar defunto. Como assim, pastor? Quando você não perdoa uma pessoa, para você aquela pessoa não existe mais, para você aquela pessoa morreu, você não quer saber dela, não quer ouvir falar dela, não quer relacionamento. Alguns chegam até a dizer o seguinte, fulano para mim, morreu. Mas querido, você não é cemitério para carregar defunto. Por que você está carregando esse defunto? O que acontece quando uma mulher perde um filho, vai ver a criança está morta no seu útero? Querido, se ela não fizer uma cirurgia, não tirar aquilo vai infeccionar, desculpa a palavra, aquilo vai apodrecendo lá e ela vai acabar morrendo, verdade ou não? É exatamente isso que acontece quando você só nega o perdão. Você está carregando fundo dentro de você. Isso vai infeccionar. Isso vai começar a matar a sua alma. Vai começar a matar você. A ponto de te levar à morte. Presta isso. Você não é cemitério para carregar fundo, querido. Feche seus olhos. Queria convidar você agora, que sentiu tocado pelo Espírito de Deus, não pense em nenhuma outra coisa agora, a não ser o desejo no seu coração de se ver livre, se é que você tem vivido esse cativeiro da falta de perdão. Pela orientação do Espírito de Deus, para que trouxesse essa palavra nessa noite, para libertar você, como aquele pastor chegou lá e libertou aquela mulher que há 18 anos estava nesse cativeiro. Então a primeira coisa que você vai pedir perdão, esse é o momento agora, feche os seus olhos de coração. Jesus disse, se de coração não perdoares, Deus não perdoa. De coração agora, a primeira pessoa que você vai pedir perdão é a Deus. Por não perdoar os outros, pelas ofensas que eu e você cometemos contra Deus todo momento. Peça perdão a Deus pela negligência, pelos pecados,
que nós cometemos, como diz Paulo, o bem que às vezes nós tanto queremos fazer, acabamos não fazendo, e o mal que nós tanto odiamos, às vezes fazemos. Peça perdão a Deus a quem você ofendeu, seu esposo, a sua esposa, seus filhos. Querido, nós falhamos contra nossos filhos, e como? Você que é filho, quem sabe você tem falhado, tem sido negligente, tem sido malcriado e rebelde com seus pais. É hora de você pedir perdão também. Talvez um irmão, querido, conheço tanto a história de irmãos que não se falam, brigados às vezes por causa de herança e tantas outras coisas. Agora eu quero que você faça o mais difícil, que é liberar o perdão. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar agora no seu coração. Você sentir vontade de chorar, chora, não tem problema. Processo de libertação, as pessoas choram de soluçar. Então agora o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração para você liberar o perdão para quem você ofendeu, ou para quem te ofendeu. Melhor dizendo, para quem te ofendeu, para quem te magoou, para quem te machucou, te abandonou, te traiu. Talvez aquela pessoa que você jamais esperava que fosse fazer isso. De coração. Queria que você ficasse em pé agora, ainda com essa mesma reverência. Quero conduzir você agora numa oração de liberação de perdão. Quero que você repita comigo, bem forte. Vai ter hora que o inimigo não vai querer deixar você falar algumas coisas, mas você tem que falar em nome de Jesus. Diga: Pai, bem forte, Pai, em nome de Jesus, confesso que tenho vivido amargurado, decepcionado, triste, ao lembrar de cenas do passado. Embora tenha vivido debaixo desse jugo, eu não aceito mais essa perturbação, esse tormento em minha vida. Por isso, em nome de Jesus, eu rejeito a Satanás e seus demônios, demônios da ira, demônio do ódio, demônio do orgulho, demônio do perdão retido, demônio da amargura. Eu os expulso da minha vida e ordeno que saiam e não voltem mais, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Eu te peço que o Espírito Santo me capacite a liberar o perdão àqueles que me ofenderam e pedir perdão
àqueles que eu ofendi. E eu escolho hoje perdoar todas as pessoas que me ofenderam. Agora eu quero que você cite o nome de cada pessoa que te ofendeu, que você até hoje não tinha liberado perdão. Fala aí para Deus agora. De coração. Vamos continuar. E desejo que essas pessoas sejam abençoadas com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Senhor, que o teu Espírito opere de forma milagrosa, fazendo uma verdadeira cirurgia espiritual em minha vida, me capacitando a sustentar a decisão de perdoar que hoje eu tomo. Opera, Senhor, derramando o fogo que vem do trono da tua graça, para queimar, para destruir as cadeias, as correntes e os grilhões que me impedem de liberar o perdão. Senhor, derrama o óleo santo da tua unção e cura as feridas e os traumas, secando e arrancando todas as raízes de amargura. Senhor, eu creio e recebo essa cura a partir de hoje. Eu declaro que estou livre desse cativeiro, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Recebe, querido, essa palavra. Amém. Nós já estamos encerrando. Quero agradecer ao Gilson e a Tarciana e o Cauã, que estão ali conosco, visitando. Deus abençoe, obrigado pela honrosa visita, viu? Volte sempre, prazer, uma alegria receber. Tem mais alguém que está visitando a gente hoje, primeira vez? Não, né? Ok, vamos orar então. Pai, no nome do teu Filho Jesus, obrigado, meu Deus e meu Pai, pela tua palavra trazida ao nosso coração nessa noite, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Pai, porque eu sei que nessa noite muitas pessoas foram libertas do cativeiro, ó Pai, da falta de perdão, Senhor. Pai, obrigado, porque eu sei que a partir de hoje, ó Pai, muitos sintomas, ó Deus meu Pai, no seu corpo físico, na sua alma, deixarão de existir a partir de hoje, Pai. Ó Deus, eu sei que a partir de hoje elas terão uma noite de sono tranquilo e reparador, Pai. Eu sei, meu Deus, que a partir de hoje, Senhor Deus, começa uma nova etapa na vida delas, Pai, de coração puro, de coração limpo. E em nome de Jesus, eu repreendo a todas as hostes do inferno que tentar tirar essa palavra de cada coração aqui. Eu te repreendo, Satanás, se você voltar a colocar na mente dela as pessoas que magoaram, fazendo-as lembrar, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu as declaro liberta pelo poder que há no sangue de Jesus, o Filho de Deus, aquele sangue que te derrotou ali na cruz do Calvário, aquele sangue que lava, que purifica, que transforma, que dá vida. Oh, em nome de Jesus, eu te repreendo todas as sortes de mal, de maldição que porventura esteja na vida de cada um aqui, Pai, e também de cada um daqueles que estão ao alcance da minha voz, através da imagem que estão recebendo. Pai, abençoa cada família aqui, abençoa cada casal, abençoa todas as crianças, Pai, abençoa, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, cada coração, meu Deus. Senhor, leva-nos agora em nossos lares,
eles de volta, Senhor Deus, meu Pai, pela tua mão protetora e abençoadora, Senhor. Dá-nos uma noite abençoada, dá-nos uma semana de bênção, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Vamos em paz, que Deus nos acompanhe. Uma boa semana para todos vocês.